Muito bem, vamos falar agora sobre Brudzinski, Kernighan, Lazeg e rigidez nucal. Primeiro nós vamos subdividi-los em sinais meníngeos e sinais de radiculopatia. Vamos começar falando sobre os sinais de radiculopatia. A radiculopatia, na verdade, trata-se de uma disfunção neurológica que ocorre quando uma ou mais raízes nervosas, olha essa conversa, raízes nervosas que elas saem, né, emergem da medula espinal ou espinhal, são comprimidas ou existe algum problema que faz com que elas fiquem inflamadas quando elas vão sair da coluna vertebral. Então é hérnia de disco, discopatia, estenose espinal, que é o estreitamento do canal da vértebra ou dos forames, né, que vai sair essas raízes nervosas, tudo isso vai causar uma radiculopatia. E quando eu falo radiculopatia lombosacral, eu estou definindo anatomicamente onde raios tem o problema. E quando a gente fala de sinais de radiculopatia lombosacral, existem duas manobras que vão nos trazer um indicativo que o problema está ali. E são eles, Kernighan e Lazeg. Eu trouxe entre aspas, uma dica para lembrar, só que eu confundi na última aula. Então eu trouxe aqui de maneira mais clara. Quando a gente fala do Kernighan, a dica é usar, né, esse a dica é usar o formato das letras, né? Lazeg aqui, você sabe que tem 90 graus, né? E com certeza você sabe que 90 graus é um ângulo chamado ângulo reto. Então pronto, Lazeg está relacionado com algo que é reto. Então, como que é feito o exame de Lazeg, né? O examinador ele eleva a perna do paciente estendida com o joelho reto, certo? Então essa é a dica, né? Vou repetir isso mais algumas vezes, porque eu só vou falar sobre Lazeg, Kernighan, Brudzinski, rigidez nucal aqui. Então é positivo quando a dor irradiada no trajeto do nervo isquiático, geralmente entre 30 e 70 graus de elevação, sendo clássico para avaliação de radiculopatia, hérnia de disco lombar. Então esse é o Lazeg. Quando nós vamos falar sobre Kernighan, né, nesse ponto você pode perceber que diferente do, do L que você tem aqui, vamos colocar da seguinte maneira, ó, você tem algumas etapas. Primeira etapa, você tem aqui o K. Segunda etapa, é, tenta entender, só uma maneira de ser didático isso aqui. Eu vou separar esse negócio aqui e vamos dizer que na terceira eu vou deixar esse outro pauzinho aqui reto e na quarta eu junto ele formando um L. Então a brincadeira é a seguinte, para o L virar o K, tem que pegar uma parte, torcer, né? Torcer assim e juntar depois, aí vai virar o K. Então qual a brincadeira? Enquanto um é reto, aqui quando você for fazer o Kernighan, você vai flexionar a coxa do paciente sobre o quadril, um ângulo de 90 graus, né? E em seguida você vai tentar estender o joelho. É positivo quando há dor e resistência ou limitação na extensão do joelho, sendo um sinal clássico de irritação meníngea. Vou trazer aqui algumas imagens e depois eu vou ler essa definição aqui, porque essas duas definições aqui são muito importantes para uma prova teórica. Então, beleza. Aqui, você viu que está reto, né? Então, com certeza, a gente está falando do Lazeg. Show de bola, essa é a dica, né? Aqui, você tem uma flexão leve. Então, nós estamos falando aí do sinal de Kernighan, né? Joelho flexionado 90 graus, quadril flexionado 90 graus. Extensão do joelho é dolorosa ou limitada em extensão, certo? Então
Então, beleza, identificar Kernig e Lazeg você já entendeu. Vamos ler isso aqui porque é importante. Com o paciente em decúbito dorsal e membros inferiores estendidos, Lazeg, levanta um dos membros inferiores, né? A prova é positiva quando o paciente reclama de dor na face posterior do membro examinado. Logo no início da prova, cerca de 30 graus de elevação. Kerning consiste na extensão da perna estando a coxa fletida em ângulo reto sobre a bacia e a perna sobre a coxa. Considera-se a prova positiva quando o paciente sente dor ao ângulo do trajeto do nervo ciático e tenta impedir o movimento. Essas provas são utilizadas para o diagnóstico de meningite e hemorragia subaracnoide e radiculopatia ciática. Então é isso. Kerning e Lazeg, eu acho que ficou claro. Sinais de irritação meníngea. Kerning, ok, já falamos sobre Kerning, né? Agora vamos falar sobre rigidez de pescoço e Brudzinski. O Brudzinski, ele é o mais famoso, né? Tem um nome famoso. O paciente ele vai estar deitado em decúbito dorsal de costas, como nessa imagem aqui. O examinador coloca uma mão sobre a cabeça do paciente e realiza uma flexão passiva do pescoço, trazendo o queixo em direção ao tórax. Tá certo? Vai trazer o queixo em direção ao tórax. Sinal positivo. O sinal é considerado positivo quando o paciente realiza uma flexão involuntária dos joelhos e quadris como reflexo compensatório para tentar aliviar a dor decorrente do estiramento das meninges inflamadas. Então é isso aqui, ó. O cara tá de boa com as perninhas aqui, aí mexeu lá no pescoço, vai acontecer um reflexo dos joelhos aí. Então é isso, esse é o Brudzinski. Outras imagens aqui só para você identificar, né? Puxou aqui, o reflexo é esse. Fez uma... colocou a mão sobre a cabeça do paciente, realiza uma flexão passiva. Você vai ter aqui esse reflexo aqui. Mais uma vez, ó. Uma flexão do pescoço passiva. Você vai ter ali o joelho se dobrando de maneira ativa, sozinhos. Esse é o reflexo. Sinal de Brudzinski. Mais uma vez, só por uma questão de teórica. Com o paciente de decúbito dorsal e membros estendidos, o examinador repousa uma das mãos sobre o tórax do paciente com a outra colocada na região occipital, executa uma flexão forçada da cabeça. A prova é positiva quando o paciente flete os membros inferiores, mas há casos nos quais se observam flexão dos joelhos e expressão fisionômica de sensação dolorosa. Rigidez de pescoço. Rigidez de pescoço. A rigidez de nuca ou rigidez no pescoço é o achado clínico mais clássico e sensível para o diagnóstico de síndrome meníngea. Então ele é o mais clássico, ou seja, é o achado clínico que mais vai se encontrar. Rigidez de pescoço ou rigidez nucal. E basicamente o nome ele é autoexplicativo, mas não custa nada falar o óbvio. Então ela ocorre devido ao espasmos e reflexos da musculatura paravertebral cervical, com um mecanismo de proteção para evitar o estiramento das meninges inflamadas. Como avaliar na prática clínica, né? Com o paciente em decúbito dorsal, seja deitado e relaxado, o examinador tenta realizar a flexão passiva, da mesma forma que nós realizamos no Brudzinski, da cabeça até que o queixo toque o tórax. Em caso de irritação meníngea, há uma resistência marcante ou impossibilidade de realizar o movimento. Rigidez nucal. Estando o paciente em decúbito dorsal, o examinador coloca uma das mãos na região occipital e suavemente do cérebro, né, mais uma vez, tenta fletir, fazer uma flexão passiva na cabeça do paciente. Se o movimento for fácil e amplo, não há rigidez nucal, ou seja, a nuca é livre. Caso contrário, fala-se em resistência, defesa ou simplesmente rigidez de nuca, frequentemente encontrada nas meningites e hemorragias subaracnoides. Então aqui você tem um resumão, rigidez de nuca, né? Sinal de Kerning, sinal de Brudzinski. Show de bola, né? Beleza.
é isso daí